Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é realmente muito especial. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos estudar um tema interessantíssimo dentro dessa série sobre morte, ressurreição e vida eterna. Eu tenho certeza que esse tema vai abençoar você, tirar suas dúvidas e fortalecer a sua fé e a sua caminhada cristã. Muito bem, hoje eu vou falar sobre o tema Deus ou a serpente? Quem está com a razão? Essa é uma baita de uma pergunta e é um assunto relativamente polêmico. O importante mesmo é entender o que diz a palavra de Deus. Nós vamos então abrir a Bíblia Sagrada. Por favor, pegue a sua Bíblia comigo e vamos para Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Aqui está. Gênesis 2, 16 e 17 fala assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pega essa frase, certamente morrerás. Caso o homem pecasse, morreria, disse Deus. Agora veja o que diz Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Uau! Então veja, nós temos dois textos. O primeiro de Gênesis 2, 16 e 17, Deus falando: vocês podem comer de todos os frutos, mas desta árvore vocês não podem comer. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Está claro? Aí vem a serpente, que era um instrumento usado pelo inimigo para falar com a Eva, e a serpente simplesmente fala uma frase contrária ao que Deus havia dito. E a serpente diz: pode comer, que eu garanto a você que certamente você não vai morrer. Então ficou a fala de Deus e a fala da serpente. Por isso eu pergunto, quem está com a razão? Bom, para entender esse assunto, nós temos que entender primeiro como foi que Deus fez o ser humano. De que matéria Deus fez o ser humano. Então, eu vou pegar a Bíblia aqui de novo e vamos para Gênesis 2, verso 7, que diz assim: Então formou Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ouviu isso? Então veja, Deus fez o ser humano de duas matérias, do pó da terra mais o fôlego de vida. E a soma disso é alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Repita comigo. O homem passou a ser alma vivente. Ser, ok? Passou a ser. Ser é diferente de ter. A Bíblia não diz o homem passou a ter alma. Diz o homem passou a ser alma. Ok? Então, eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma. Você é uma alma. Você não tem uma alma. Está claro? Então veja, vou repetir o texto. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Portanto, eu sou, tu és, ele é. É só conjugar o verbo ser. Então, nós somos almas viventes, ok? Quando a pessoa morre, acontece o quê? Vamos ver o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 19. Está escrito assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você viu? Então o texto bíblico diz: o ser humano é pó e ao pó tornarás. É isso. E Deus falou: certamente morrerás. Agora vamos lá. O homem pecou? Pecou. Quebrou a regra? Quebrou. Transgrediu? Transgrediu. Então o que Deus falou se cumpriu. Se comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Foi o que Deus disse. Só que Satanás, fazendo uma fala contraditória, ele pega duas palavras de Deus e acrescenta um não no meio. Ele pegou a palavra certamente, pegou a palavra morrerás e botou um não no meio. Então ficou certamente não morrerás. Veja o perigo de você acrescentar uma palavra à palavra de Deus. Olha, uma vírgula já muda o sentido da frase. Uma palavra, então, muda muito mais. O que o inimigo fez? Ele acrescentou uma palavra à frase que Deus havia dito. Se você vai lá para Apocalipse 22, a Bíblia fala assim, que não se pode acrescentar nada e não se pode tirar nada da palavra de Deus. Se alguém fizer isso, vai perder a salvação.
Então o inimigo ele fez um acréscimo à palavra de Deus, mudando o sentido da frase. Ora, se Deus disse certamente morrerás, o inimigo disse certamente não morrerás, o inimigo contou uma mentira, porque hoje nós sabemos claramente que as pessoas morrem. Olha o cemitério, é ou não é? Olha o crematório, as pessoas morrem, certamente morrerás. Mas o inimigo disse certamente não morrerás. Aí ele cria ali uma doutrina. E a doutrina que o inimigo cria é uma doutrina de que existe vida após a morte. Ou seja, a pessoa morre, mas não morre. É curioso, né? Ou seja, ela morreu, mas ela está viva. Então, peraí, morreu ou não morreu? Essa é uma pergunta curiosa. Veja, às vezes morre uma pessoa boa, cristã, fiel e tal. Sabe o que as pessoas muitas vezes falam? As pessoas que não conhecem a Bíblia. Não conhecem completamente, claro. As pessoas falam assim, não chora não, que a alma dele, ou o espírito dele, já está no céu. Então as pessoas tentam consolar as outras, dizendo que a pessoa que morreu já está no céu. Ora, se a pessoa que morreu está no céu, então ela não morreu, ela está no céu. Entendeu ou não? E se ela não morreu, Satanás tinha razão, quando disse certamente não morrerás. Percebeu? Outra coisa, tem muitas pessoas que falam assim, não, fica tranquilo, a pessoa que é boa morre, vai para o céu. A que é ruim morre, vai para o inferno. A que é mais ou menos morre, vai para o purgatório. Veja, as pessoas criaram essas doutrinas, essas ideias. Mas, biblicamente falando, não é assim. A maneira que morre uma pessoa fiel é a mesma forma que morre uma pessoa infiel. Todos morrem do mesmo jeito. A pessoa boa e a pessoa má. A pessoa, quando morre, dá o último suspiro. Dá o último suspiro. O que sai dela? Sai o fôlego de vida. Esse fôlego de vida também é chamado de espírito em alguns versos. Então o fôlego de vida volta para Deus. E o corpo cai sem vida no chão e é sepultado, é cremado e volta a ser pó. Como nós viemos do pó, nós voltaremos para o pó. Então Deus estava com a razão quando Deus disse certamente morrerás. E essa expressão certamente morrerás que Deus falou por causa do pecado é o que nos faz ter a esperança da ressurreição. É o que nos faz entender o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Porque veja, se cada pessoa que morre vai para o seu devido lugar, então não precisava Cristo morrer na cruz, não precisava de ressurreição, não precisa a volta de Cristo, não precisa nada disso. Ou seja, a morte de Cristo seria em vão, a volta dele seria em vão. Ressurreição, para que ressurreição? Então você percebe que um erro teológico, uma frase maldita, uma frase acrescentada pelo inimigo, quer jogar por terra todos os princípios do plano da salvação. Porque veja, se cada pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, ora, Jesus não precisa voltar, é ou não é? Era só matar todo mundo, mata todo mundo, e quem é bom ou quem é boa vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno, e quem é mais ou menos vai para o purgatório, e cada um já está no seu lugar, de acordo com o seu merecimento. Entendeu? Aí, veja, aí não precisa de ressurreição, aí não precisa Jesus voltar, aí não precisava Cristo morrer na cruz, não precisava o sofrimento dele, não precisava derramar o sangue, não precisava de Getsemane, não precisava nada disso. Então você vê que esse não que o inimigo acrescentou à palavra de Deus criou um problemão. E hoje há uma doutrina no mundo inteiro que passa por filmes, por séries, por novelas, por músicas, por filosofias, por livros, por uma série de coisas que defendem a ideia da serpente, que defendem a teoria da serpente. A serpente diz certamente não morrerás. Então o inimigo ele tenta agora, para justificar essa mentira, o inimigo vai mentindo de novo. Por isso que às vezes algumas pessoas querem falar com o seu ente querido que já morreu e elas procuram um local onde elas tem ali a promessa de que o espírito ou a alma dessa pessoa querida que morreu vai descer sobre um homem ou sobre uma mulher, e aí então o familiar senta ali, tem um senhor ou uma senhora na frente dele ou dela, e começa a falar com a voz daquela pessoa que já morreu, como se fosse a pessoa que já morreu. Mas vamos ser bem sinceros, vem cá, olha bem nos meus olhos, não é a pessoa que já morreu. Não é a alma dela, nem é o espírito dela, não é ela. Porque a pessoa que morreu não volta. É o que está em Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6. É o que está em Jó, capítulo 7. É o que está na Bíblia inteira. A pessoa que morre vai para a sepultura, vai para o pó da terra e lá fica esperando a ressurreição, quando Jesus voltar ou depois do milênio.
Entendeu ou não? Então, cuidado com esse negócio de falar com os mortos, de consultar os mortos, porque, biblicamente falando, isso não está certo. O correto é, a pessoa morreu, certamente morrerás, ela vai para o pó da terra e ela fica aguardando, descansando lá até a ressurreição dela. Um dia todo mundo vai ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Entendeu ou não? O importante mesmo é, enquanto estamos vivos, devemos nos preparar, estudar a Bíblia, aceitar Jesus, andar com Jesus, fazer a vontade dele. É isso que temos que fazer agora. Porque depois que morrer, já não tem mais o que fazer. Deu para você entender ou não? Então, nós cremos na doutrina da mortalidade da alma, porque eu sou alma, você é alma, e nós morremos. Um dia seremos imortais, quando Jesus voltar, nos ressuscitar, nos levar para o reino dos céus, aí viveremos eternamente com ele. Deu para você entender? Tirou a dúvida? Eu espero que sim. Então hoje eu quero convidar você a crer no que diz a Bíblia, a ficar com o que diz a Bíblia, a seguir o que diz a Bíblia, ok? E se preparar para a volta de Cristo, tomar uma decisão e andar na presença de Deus, fazendo a vontade do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família e que juntos nos preparemos para a vida eterna em breve quando Cristo voltar. Deus seja louvado. Gostou da mensagem? Então faz o seguinte, dá um like, né? Curta esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, por favor, se inscreva. E mais, comente, faça um comentário. Coloque uma frase assim, louvado seja Deus, alguma coisa assim, ou entendi finalmente, amém e tal. E também pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Me ajuda a pregar o Evangelho, levar a verdade com amor, com respeito a todas as pessoas. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe esta mulher, este homem, esta família, que a partir de hoje possamos andar na verdade, fazer a tua vontade e nos preparar para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para saber mais sobre este e outros temas, você pode, com certeza, através desse canal, então pesquisar mais conteúdos para você. E também você pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia e lá você procura o pastor, os anciãos, e eles vão ajudar você nessa preparação, nesse crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Combinado? Forte abraço, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo amanhã com a graça de Deus. Amém.